Saudações concurseiras, seja muito bem-vindo a mais um evento aqui no Qualis Concurso, comigo, professor Gustavo Musi. E é mais um evento de contabilidade, hein? E eu agora escolhi um tema aqui que vocês têm pedido bastante, né? Um tema que cai também em tudo que é provas aí de contabilidade, em qualquer concurso que contabilidade caia, que são atos e fatos contábeis, ou atos administrativos e fatos contábeis. Um assunto importantíssimo aí para a sua prova. Caindo contabilidade, com certeza vai cair esse assunto direta ou indiretamente, tá? E eu fiz algo especial aqui para vocês. O que eu fiz? Eu vou apresentar agora um dos blocos do nosso curso de contabilidade, que está lá no nosso site, qualisconcursos.com.br, para vocês terem um gostinho, uma degustação aí do nosso curso, tá? Então nós veremos a seguir aí esse bloco em que eu trato sobre atos administrativos e fatos contábeis do nosso curso, que pode ser encontrado tanto no nosso curso completo de contabilidade, como também no nosso curso de contabilidade para a Polícia Federal. Então, bom proveito para você e um grande abraço. Fique então com a nossa aula. Saudações concurseiras! Bem-vindo a mais uma aula de contabilidade aqui no Qualis Concurso, comigo, professor Gustavo Musi. Nesse bloco nós vamos falar sobre um assunto que cai com muita frequência em provas de contabilidade, e mesmo que não caia diretamente, é importantíssimo que você conheça esses conceitos, que são os conceitos de atos e fatos contábeis. Além dos conceitos, também veremos a classificação dos fatos contábeis, né? Dificilmente uma prova de contabilidade não vai cobrar esses conceitos aí de você. Vamos lá? Então, primeiro conceito de atos contábeis, também chamados de atos administrativos, tá? Então eu coloquei lá. Também chamados de atos contábeis, os atos administrativos não alteram o patrimônio da entidade, nem qualitativa, nem quantitativamente. Então, a primeira coisa, entender quem já estudou direito administrativo, que atos administrativos aqui em contabilidade não tem nada a ver com o conceito lá de direito administrativo, tá? Aqui em contabilidade, atos administrativos são aqueles eventos que ocorrem na entidade, mas que não alteram o seu patrimônio, não trazem qualquer alteração patrimonial, seja qualitativa, seja quantitativa. Então, são eventos que nós podemos dizer que são neutros em relação ao patrimônio da entidade. E aí, por conta disso, em princípio, não serão registrados, tá? Vamos lá. Como exemplos de atos administrativos, podemos citar: primeiro, assinatura de um contrato. Quando a empresa assina um contrato, professor, ela não está assumindo uma obrigação, não vai gerar um passivo? Veja, tome cuidado, tá? Na prova, se falar em assinatura de contrato, você vai considerar que é um ato administrativo que não altera o patrimônio dela. E por quê? Porque na assinatura do contrato, o que a empresa está fazendo é se comprometendo a fazer algo, mas normalmente se a outra parte também cumprir a parte dela. Como assim? Existe uma exceção no direito civil chamada de exceptio non adimplete contractus, ou exceção do contrato não cumprido. Essa exceção ela determina que ninguém pode exigir que a outra parte cumpra o objeto do contrato se ele mesmo não estiver cumprindo a parte dele. Porque se ele for acionar outra parte vai alegar a exceção do contrato não cumprido. Dizendo, não, você não cumpriu a sua, por que você está exigindo a minha? Exemplo, você está vendendo o seu carro e o seu vizinho resolve comprar. Aí vocês fazem um contrato de compra e venda. E aí está lá dizendo que você vai entregar o veículo e o seu vizinho vai pagar o preço. Enquanto o seu vizinho não pagar o preço a você não está obrigado a entregar o veículo e vice-versa. Você não pode entrar com uma ação também exigindo que o seu vizinho entregue o dinheiro se você ainda não entregou o veículo. Porque ele vai dizer, você ainda não cumpriu a sua parte, tá certo? A não ser, é claro, que no contrato diga que primeiramente, na data tal, a pessoa vai entregar o dinheiro. Mas se não houver isso especificado, uma parte só pode exigir o cumprimento da outra se ela mesma já tiver cumprido com a obrigação dela. Então, quando a empresa assina um contrato, em princípio não surgiu nenhuma obrigação ainda. Só vai surgir quando a outra parte cumprir. Exemplo, a empresa assina um contrato de fornecimento de mercadorias para ela, com o fornecedor. Ela está dizendo que toda vez que a empresa solicitar, o fornecedor vai enviar a mercadoria pelo preço tal à unidade. Ora, enquanto o fornecedor não entregar a mercadoria, a empresa não está obrigada a pagar. Então ainda não surgiu a obrigação, então ainda não afetou o patrimônio da entidade, tá? Por isso que a assinatura de contrato é considerada um ato administrativo, porque
não vai gerar efeitos nem no ativo, nem no passivo, nem no patrimônio líquido e nem gerar nenhuma receita nem despesa. Agora, no caso do exemplo que eu dei, quando o fornecedor entregar a mercadoria, aí sim vai surgir a obrigação da empresa de realizar o pagamento. Aí sim, não será mais um ato administrativo. Tá? Outro exemplo, admissão de empregado. Mas, professor, quando a empresa admite empregado, não surge para ela a obrigação de pagar o salário? Então vai gerar um passivo para ela, então vai afetar sim o patrimônio. Veja, o que vai gerar a obrigação da empresa pagar o salário são os dias trabalhados, não a admissão do empregado em si. Então, por exemplo, o empregado assina um contrato com a empresa que ele vai começar a trabalhar daqui 30 dias, depois que ele cumpriu o aviso prévio na empresa que ele está hoje. Durante esses 30 dias, a empresa é obrigada a pagar alguma coisa para o trabalhador? Não, porque ele não trabalhou. Se no mês que ele começar a trabalhar e faltar 5 dias, a empresa vai pagar só 25, né? Na verdade, os dias úteis, né? Mas vai excluir esses 5 dias que ele não trabalhou, porque a empresa só deve os dias trabalhados. Então, a mera admissão do empregado, ela não gera efeitos patrimoniais para a entidade, ok? Não vai gerar nenhuma obrigação, mas sim quando ele começar a trabalhar. Fianças concedidas, outro exemplo bastante aí citado em provas. O que é isso? É quando a empresa ela se torna fiadora, ela assume a garantia em favor de alguém. Se aquela pessoa não pagar, a empresa paga. Exemplo, o sócio da empresa está alugando um apartamento e aí o dono do imóvel pede um fiador. Aí a empresa assina como fiadora do sócio. Veja, quando a empresa assina como fiadora, isso altera o patrimônio dela? Ela passa a ser devedora de alguma coisa? Ainda não. O fiador não deve nada enquanto o devedor principal estiver pagando a sua obrigação, não é isso? A obrigação para o fiador só surge se o devedor principal não cumprir a sua parte. Então, nesse caso, quem está devendo o aluguel é o sócio, não a empresa. Só poderá ser cobrada a empresa se o sócio não pagar. Inclusive, se a empresa vier a ser cobrada, ela vai dizer, olha, primeiro cobre o sócio, existe o chamado benefício de ordem, né? Primeiro cobre o sócio para depois você vir me cobrar. Então, quando a empresa assume uma fiança em favor de alguém, isso não está alterando imediatamente o patrimônio dela. Não está fazendo surgir nenhuma obrigação, tá? Então, esses são exemplos de atos administrativos. Poderíamos citar outro exemplo, envio de duplicata para cobrança, né? Aqui a empresa não está endossando a duplicata, né? Só está enviando para que alguém cobre o nome dela. Também não está alterando o patrimônio dela. São atos administrativos, também chamados de atos contábeis. O que importa aqui é a palavra atos, tá? Se for ato ou administrativo ou contábil, é um evento, trata-se de um evento que não altera o patrimônio da entidade, não mexe nem no ativo, nem no passivo, nem no patrimônio líquido, nem receita, nem despesa. Aí uma observação importante aí, ó. Embora os atos administrativos não alterem de imediato o patrimônio da entidade, alguns deles podem vir a alterá-lo no futuro. É o exemplo da fiança, né? A fiança não altera o patrimônio da entidade, mas pode vir a alterar se o devedor principal não pagar. Nesse caso, em que o ato administrativo pode vir a alterar no futuro, pode ser interessante a entidade registrá-los em contas de compensação para fins de controle, tá? Então, se a empresa quiser, ela pode registrar em contas de controle ou de compensação, que são aquele grupo de contas que eu falei para você que quase não se usa em contabilidade, né? Que são de uso facultativo, inclusive, que servem justamente para registrar atos administrativos. Então, nesse caso, pode colocar lá que ela é fiadora em um contrato, sei lá, um contrato anual de 30 mil reais, por exemplo, do aluguel do sócio, ok? Mas aquilo naquele momento não vai alterar o patrimônio dela, então eu registro só em conta de compensação, tá? Mas eu posso fazer lançamento também de atos administrativos? Posso. Posso registrar a contabilidade da empresa em contas de compensação, atos administrativos? Posso. Se eles vierem, se há possibilidade deles virem a alterar o patrimônio da entidade no futuro, ok? Então esses são os atos administrativos. Agora nós vamos falar dos fatos administrativos, também chamados de fatos contábeis. Então tá lá, ó. Aqui o que vai importar é a expressão fatos. Também chamados de fatos administrativos, os fatos contábeis alteram o patrimônio da entidade, ou qualitativa ou quantitativamente. Então, olha só. Diferentemente dos atos contábeis, que não alteram nada no patrimônio da entidade, os fatos contábeis alteram. Ou vão alterar a composição do patrimônio, que é o que a gente chama de uma alteração qualitativa, ou vão alterar a quantidade do patrimônio líquido, a riqueza da entidade, que nós chamamos de uma alteração quantitativa. Tá?
Então, atos não alteram o patrimônio, os fatos alteram. Para você não guardar, para você não esquecer mais, porque às vezes a gente guarda o conceito, mas confunde, né, os nomes. Pensa que pro contador vai interessar o mesmo que pro jornalista. O que interessa são os fatos, não é isso? Pro jornalista interessam os fatos. Então, para o contabilista também vão interessar os fatos. Então, por quê? Porque são os fatos contábeis que alteram o patrimônio da entidade. Ou seu valor total altera um patrimônio líquido, que é uma alteração quantitativa, altera a quantidade do patrimônio, ou então vai mexer só na composição do patrimônio, sem alterar o seu valor total, o que é uma alteração qualitativa. Okay? Então tá lá. Ó. Em princípio, são os fatos contábeis que interessarão a contabilidade, devendo ser registrados por meio de contas patrimoniais e ou de resultado. Né? Por quê? Porque são os fatos contábeis que alteram o patrimônio da entidade. Lembrando, né, que o objeto da contabilidade é justamente o patrimônio, e a contabilidade ela tem por objetivo controlar e fornecer informações sobre o patrimônio. Então, se ocorre um evento que altera o patrimônio da entidade, esse evento tem que ser registrado pela contabilidade. Tá? Então, todos os fatos contábeis devem ser registrados pela contabilidade. São registrados por meio de lançamentos em contas patrimoniais ou contas de resultado. E esses lançamentos são registrados nos livros de escrituração. Ó, os fatos contábeis, eles podem ser de 3 tipos: permutativos, modificativos ou mistos. Professor, uma vez eu já vi alguém falando que eles podem ser só permutativos ou modificativos, e os mistos se dividem, e os modificativos se dividem em mistos ou simples. Pode ser, é uma alteração, depois lá na frente, depois que eu explicar para você, eu vou trazer essa segunda corrente. Mas a lógica é a mesma, é que uma delas coloca uma categoria dentro da outra, e a outra deixa as 3 separadas, tá? Mas se você entender a lógica de cada um deles, é só saber os nomes que eu vou dizer para você que não vai ter erro. Então os fatos contábeis, eles podem ser, eles sempre serão, ou permutativos, ou modificativos, ou mistos, também chamados de compostos. Então vamos com bastante calma para você entender. Atos administrativos não alteram o patrimônio da entidade. Fatos contábeis ou fatos administrativos alteram o patrimônio da entidade, ou somente na sua composição, sem alterar o valor total, alteração qualitativa, ou alteram o valor do patrimônio, que é uma alteração quantitativa. Vamos lá. E aí eles podem ser permutativos, modificativos ou mistos. Vamos falar primeiro dos permutativos. O que significa permuta? Permuta significa troca, não é isso? Então, os fatos permutativos, eles têm esse nome porque eles representam trocas entre elementos patrimoniais, mas trocas de mesmo valor, sem que o valor do patrimônio total se altere. É o famoso trocar 6 por meia dúzia, é um fato permutativo, tá? Então tá lá. Os fatos permutativos representam meras permutas entre elementos patrimoniais, produzindo somente alterações qualitativas, não alterando o valor do patrimônio líquido, e não envolvendo, assim, nem receitas nem despesas. Eu posso dizer com segurança, professor, que um fato permutativo não envolve nem receita nem despesa? Sim. Por quê? Porque a receita e a despesa ela altera o valor do patrimônio líquido da entidade, é ou não é? A receita aumenta o valor do patrimônio líquido e a despesa diminui. Conceitualmente é isso, tá certo? Então, se no fato permutativo eu não tenho uma alteração no valor do patrimônio líquido, significa que eu não vou ter contas nem de receita e nem de despesa. Por isso, ó, coloquei lá, eles somente envolvem contas patrimoniais, tá? Fatos permutativos somente envolvem contas patrimoniais. Se tiver receita ou despesa, não é permutativo. Justamente porque o fato permutativo, ele só produz alterações qualitativas e não altera o valor do patrimônio líquido. Professor, você pode dar exemplo? Posso, vamos lá. Ó. Exemplos de fatos contábeis permutativos. Primeiro, aquisição de mercadorias. Quando uma empresa adquire mercadorias, ela não fica nem mais rica nem mais pobre. Ela não aumenta nem diminui o patrimônio líquido dela. É um fato permutativo. Ela está trocando 6 por meia dúzia. Por quê? Ela compra mercadorias. Digamos que ela compre ali, eu não sei se eu coloquei o valor no exemplo, mas vamos dizer que ela compre 10 mil reais em mercadorias. Ela está entregando 10 mil reais para o fornecedor. Então, nesse sentido, né, o patrimônio dela estaria diminuindo em 10 mil. Só que ela está recebendo 10 mil reais em mercadorias. E aí, menos com mais, menos 10 mil mais 10 mil vai dar 0, não é isso? Então, não altera o valor do patrimônio dela, está simplesmente trocando dinheiro por mercadorias. Olha só. E aí, tanto é que o lançamento você vai fazer assim, ó. Como é que você contabiliza
aquisição de mercadorias? Debita a conta mercadorias ou a conta estoque, é a mesma coisa, lá do ativo, né? Por quê? Porque a conta mercadorias é uma conta do ativo, tem natureza devedora. Para aumentar o saldo dela, para registrar a entrada de mercadoria, eu tenho que fazer um débito. E vou creditar bancos ou caixas, se for à vista, né? Se for a prazo, vai ser fornecedores lá no passivo. Mas vamos imaginar que é à vista. Bancos ou caixas são contas do ativo, tem natureza credora, aliás, natureza devedora, caixa ou banco são contas do ativo, tem natureza devedora sempre, né? Porque não são retificadoras. Então, para reduzir o saldo dela, eu tenho que fazer um crédito. Olha só, envolveu receita ou despesa aí? Não, só envolveu contas do ativo, ok? O que mais? Ou fornecedores, né? Como eu falei ali, se a empresa for pagar prazo, vai registrar a dívida que ela tem com fornecedores, aumentar o valor que ela tem de dívida com fornecedores. Outro exemplo, pagamento de fornecedores. Quando a empresa paga fornecedores, também é um fato permutativo. Não diminui o patrimônio dela. Pessoal, mas ela não está pagando o fornecedor, não está saindo dinheiro? Está diminuindo o patrimônio. É que, em contrapartida, está havendo uma redução do passivo. Eu estou dando baixa naquela dívida, né? E quando eu reduzo o passivo, eu aumento o patrimônio líquido, não é isso? Porque o passivo é negativo. Então, aí, a saída do dinheiro é compensada pela saída do passivo, pela saída da dívida. Ó, como é que eu contabilizo? Assim, ó. Primeiramente, eu vou dar baixa em fornecedores, né? Porque a empresa está pagando o fornecedor. Fornecedores é uma conta do passivo, portanto, tem saldo credor. Para dar baixa, para reduzir o saldo dela, eu tenho que fazer um débito. Então, por isso que eu estou debitando fornecedores. Tá, em contrapartida, vai haver a saída do dinheiro, né? E aí, a caixa é uma conta do ativo, tem natureza devedora, caixa ou bancos, tem natureza devedora. E aí, então, para reduzir o saldo dela, eu vou fazer um crédito, como está aí, ok? Então, esse lançamento aí, que será feito o pagamento de fornecedores, é um fato permutativo, porque não deixou a empresa nem mais rica, nem mais pobre. Não mexeu na riqueza total dela, não mexeu no patrimônio líquido, ok? Ó, outro exemplo ainda, subscrição do capital social. O que é a subscrição do capital social? É quando os sócios eles prometem entregar recursos para a empresa, eles fazem isso quando eles abrem a empresa. Como que você registra a subscrição do capital social de uma empresa? Primeiro, você vai registrar o capital social dela lá no PL, né? E aí a conta capital social é uma conta do patrimônio líquido, portanto tem saldo credor. Para aumentar ali, para registrar o saldo dela, eu faço um crédito. Só que os sócios não estão entregando nada ainda, eles só estão subscrevendo, eles só estão prometendo entregar. Então eu vou registrar numa conta retificadora do PL que eles ainda não entregaram, que é a conta capital a integralizar, que é uma conta retificadora do patrimônio líquido, e se é retificadora do PL, ao invés de ter saldo credor, tem saldo devedor, e aí para aumentar o saldo dela eu faço um débito, tá? Veja que aqui também o patrimônio líquido nem aumentou nem diminuiu. Eu estou tirando de uma conta o patrimônio líquido e colocando em outra, né? Eu estou aumentando duas contas, uma positiva e outra negativa do patrimônio líquido. Então, na verdade, no saldo total, o patrimônio líquido ficou igual. Ó, fatos modificativos. Vamos lá. Eu não sei se eu coloquei uma observação, deixa eu ver. Se não coloquei, eu coloco aqui agora. Não, coloquei. Lá na frente eu coloco. Tá. Então, deu para entender os fatos permutativos? Fatos contábeis permutativos, ou fatos administrativos permutativos, normalmente chama de fatos contábeis, são aqueles que não alteram o valor do patrimônio líquido da entidade, mas alteram a composição do patrimônio líquido. Porque se eles não alterarem nem o valor do patrimônio líquido, nem a composição do patrimônio, eles são meros atos administrativos, tá? Porque para ser fato contábil, já vimos, tem que trazer alguma alteração no patrimônio. Se essa alteração trazida é meramente qualitativa, ou seja, é somente da composição do patrimônio, estamos diante de um fato permutativo. E aí nós temos os fatos modificativos. O que é isso? Está lá. Os fatos modificativos, eles têm esse nome porque eles provocam uma alteração quantitativa no patrimônio da entidade. Ou seja, eles modificam, eles alteram o valor do patrimônio líquido. Professor, então todo fato modificativo vai alterar o valor do patrimônio líquido da entidade? A resposta é positiva, sim. Por conceito, para ser modificativo, tem que alterar o valor do patrimônio líquido, tá? Se é uma alteração só qualitativa, que não altera o valor do patrimônio líquido, aí é fato permutativo. Para ser modificativo, tem que alterar o valor do patrimônio líquido. E aí eles envolverão normalmente uma conta de despesa ou de receita e uma conta patrimonial, tá?
normalmente envolvem despesa ou receita, porque eu aumento ou diminuo o patrimônio líquido, normalmente por meio de despesas ou receitas. E aí os fatos modificativos podem ser aumentativos, como o nome diz, se eles aumentarem o valor do patrimônio líquido, né? Para ser aumentativo tem que aumentar o valor do PL. Normalmente vai envolver uma receita. Ou podem ser diminutivos, se diminuírem o valor do patrimônio líquido. E aí normalmente envolverão uma despesa. Professor, você pode dar exemplos? Posso, vamos lá. Primeiro exemplo. Pagamento de uma despesa bancária no valor de R$100. Então a entidade está pagando uma despesa bancária, sei lá, uma tarifa de manutenção de conta, por exemplo. Né? Como é que ela vai contabilizar isso? Ela vai reconhecer a despesa. Lembra, despesa tem sempre saldo devedor. Por isso que eu sempre falo para você, você tem que lembrar quais contas são devedoras, quais contas são credoras. Isso você tem que guardar, tá certo? Despesas são sempre devedoras. Então, para aumentar o saldo delas, eu faço um débito, que eu posso chamar essa conta de despesas bancárias, que é uma conta de resultado, uma despesa. Né? E a contrapartida? Ora, a contrapartida vai ser na conta bancos, porque a empresa não está pagando essa despesa, por exemplo, essa tarifa bancária, e a conta bancos tem saldo devedor, porque é do ativo, então para diminuir o saldo dela eu tenho que fazer um crédito. Então esse lançamento que eu vou fazer aí, ó. Debito despesas bancárias, uma conta de resultado, uma conta de despesa, e credita a conta bancos, que é uma conta do ativo, no valor de R$100. E aí, veja, está envolvendo uma conta de despesa, não é isso? Sim. E uma conta patrimonial. Esse é um fato modificativo o quê? Tá lá, ó. É um fato modificativo diminutivo, tá? Por quê? Porque envolve uma despesa. E ao envolver despesa, diminui o patrimônio líquido da entidade. Outro exemplo, tá lá. Prescrição de uma dívida tributária no valor de R$1.000. O que é a prescrição? É quando a empresa não tem que pagar mais uma dívida pela passagem do tempo. Né? Normalmente, toda dívida tem um prazo para o credor cobrar. Dívida tributária também tem um prazo para o fisco cobrar. Passado esse prazo, restando o credor aí inerte, não fazendo a cobrança judicial, ele perde o direito de cobrar. Para evitar que uma pessoa seja cobrada de uma dívida, sei lá, 40, 50 anos depois, imaginou? E aí cobra ainda com juros, com correção monetária, uma dívida que era, sei lá, de R$100, vira uma dívida aí de R$500 mil. E a pessoa é surpreendida com a necessidade de pagamento dessa dívida. Então tem um prazo para a dívida ser cobrada. Passado aquele prazo, considera-se que o credor perdeu o interesse, tá? Como é que vai se registrar a prescrição de uma dívida tributária? Vamos lá. Primeira coisa, a empresa vai dar baixa num passivo, não é isso? Porque ela tinha uma dívida e agora não tem mais. Não tem mais que pagar. E aí, se é obrigação, consta do passivo. Se é do passivo, tem saldo credor. Para reduzir, eu vou fazer um débito. Tá lá, ó. Vou debitar uma conta que eu posso chamar de obrigações tributárias. Poderia chamar também de tributos a pagar, tá? Mas eu resolvi chamar de obrigações tributárias, que é uma conta do passivo no valor de R$1.000, que é o quanto está sendo reduzido da dívida da empresa. Ok? E a contrapartida disso vai ser feita numa conta de receita, que nós podemos chamar de receita com prescrição de dívidas, que é uma conta de resultado porque é a receita, no valor de R$1.000. Pergunta a você, esse é um fato permutativo? Ó, a pergunta que eu estou fazendo. É um fato permutativo? A resposta é não, porque envolve uma receita. Então, portanto, está alterando o patrimônio líquido da entidade. Para ser um fato permutativo, não altera o valor do patrimônio líquido, e aí está alterando. Ótimo, então vai ser um fato modificativo. Aumentativo ou diminutivo? A resposta está lá, aumentativo. Por quê? Porque envolve uma receita. E as receitas aumentam o valor do PL, aumentam o valor do patrimônio líquido, ok? Então esses são os fatos modificativos. Eles vão alterar o patrimônio líquido da entidade, aí eles vão envolver uma conta patrimonial e normalmente uma conta de receita ou despesa. Agora tem só uma observação importante que eu quero fazer aqui para você. Ó. Embora normalmente os fatos modificativos envolvam uma receita ou uma despesa, porque a receita aumenta o PL, a despesa diminui, o modificativo altera o valor do PL, né? Podem ocorrer também envolvendo uma conta do patrimônio líquido e uma conta patrimonial. É raro, mas pode acontecer. Por exemplo, a integralização do patrimônio líquido de uma entidade é um fato modificativo aumentativo. Olha só, como é que eu registro a integralização do patrimônio líquido de uma entidade? Lembra, o que é a integralização do patrimônio líquido? É quando os sócios vão lá e entregam para a empresa aqueles valores que eles prometeram entregar quando eles subscreveram o capital. Como é que eu contabilizo isso? Vamos imaginar que a integralização é em dinheiro. A empresa vai debitar a conta bancos lá do ativo,
para registrar a entrada do dinheiro na conta bancária dela, tá certo? Que o sócio está entregando, sei lá, por exemplo, 30 mil reais para integralizar a parte dele. Então ela vai debitar bancos em 30 mil para registrar a entrada do dinheiro. Lembrando que a conta bancos tem natureza devedora, então para aumentar o saldo dela tem que fazer um débito. A conta capital integralizar, eu vou reduzir essa conta porque o sócio está integralizando a parte dele. Lembrando que capital integralizar é retificadora do PL, portanto tem saldo devedor. Então para reduzir o saldo dela eu faço um crédito. Olha só, eu estou alterando o valor do PL? Estou aumentando o valor do PL. Né? Por quê? Ao reduzir o saldo de uma conta retificadora, que é negativa, eu estou aumentando o valor do PL. Por outro lado, está envolvendo uma conta patrimonial e não uma conta de receita ou despesa. Tá? Outro exemplo, pagamento de dividendos. Quando a empresa paga dividendos, ela vai debitar lucros ou prejuízos acumulados e vai creditar a conta dividendos a pagar, que é do passivo. Também é um fato modificativo, nesse caso diminutivo, mas que não envolve receita ou despesa. Mas, via de regra, envolve receita ou despesa. Tanto é que a CESP, por exemplo, é uma banca que normalmente ela considera que, para ser um fato modificativo, tem que envolver receita ou despesa. No entanto, porque né, na prática normalmente é assim. Só que, no entanto, em algumas situações específicas, eu posso ter um fato modificativo que altere o valor do patrimônio líquido sem que eu tenha receita ou despesa. Daí eu tenho uma conta do PL e outra conta ou do ativo ou do passivo. Ok? Esses são os fatos modificativos. E, por fim, nós temos os fatos mistos, também chamados de fatos compostos. O que é isso? Está lá. Também chamados de fatos modificativos, mistos ou compostos, é porque tem gente que fala, lembra que eu falei para você? Tem gente que fala, existem os fatos modificativos, que é a divisão que eu estou adotando aqui. Permutativos, modificativos e os mistos. São 3. Tem gente que fala, não, é melhor organizar assim. Tem os fatos permutativos e os modificativos, e os modificativos você divide em simples e compostos. Ok, tá? Mas aqui nós estamos falando, adotando essa divisão aí em 3 partes. Mas alguns chamam também de fatos modificativos, mistos ou compostos, ao invés de só fatos mistos ou compostos. Em contraposição aos fatos modificativos simples, os fatos mistos ou compostos, eles têm esse nome por quê? Porque eles se caracterizam por serem, ao mesmo tempo, fatos permutativos e fatos modificativos. Então, por isso que eles são chamados de mistos ou compostos. Então, eles envolvem, ao mesmo tempo, um aumento ou diminuição do patrimônio líquido, por isso que eles são modificativos, porque eles aumentam ou diminuem o PL, e envolvem, ao mesmo tempo, uma permuta, uma troca entre elementos patrimoniais. Também são permutativos, por isso que eles são chamados de mistos ou compostos. Tá? Então, eles vão juntar as características dos fatos permutativos com os fatos simplesmente modificativos. E aí, por isso que eles são chamados de mistos ou compostos. Ok? Ó, vamos ver exemplos aqui. Ó. Primeiro, pagamento de uma dívida com o fornecedor no valor de R$500 com 10% de desconto. Então, a empresa está pagando uma dívida para o fornecedor dela, a dívida era de R$500, só que o fornecedor está dando 10% de desconto. Então, a empresa está pagando quanto? R$450, né? Como é que nós vamos contabilizar isso? Primeiramente, vamos dar baixa na obrigação dela. Ela está pagando o fornecedor, ela vai dar baixa lá no passivo, na conta fornecedores. A conta fornecedores é uma conta do passivo, portanto, tem saldo credor. E aí, para reduzir o saldo dela, então, eu faço um débito. O que mais que está acontecendo? Está saindo dinheiro do banco, né, ou do caixa, para pagar o fornecedor, não é isso? Sim. Conta bancos é uma conta do ativo, portanto tem natureza devedora, porque é do ativo. Então, para reduzir o saldo dela, eu tenho que fazer um crédito. Né? Para reduzir o saldo de uma conta devedora, eu faço um crédito. Acabou o meu lançamento? Não, né? Até porque o total de débitos não está batendo com o total de créditos. Está faltando aí um crédito de R$50. Onde que eu vou fazer esse crédito de R$50? Numa conta de receita. Normalmente é chamada de descontos condicionais obtidos, tá? Eu só estou colocando esse nome para vocês se habituando com os nomes. Mas poderia chamar de receita com juros obtidos, poderia ser, né? Redução de juros, poderia ser. A empresa é livre para dar o nome, mas normalmente esse é o nome que é usado em contabilidade. Descontos condicionais obtidos. Desconto condicional é um desconto que a empresa obtém pelo pagamento de um título fora do prazo ou dentro do prazo. Às vezes tem desconto por pagar até a data tal, né? Mas o fato é que descontos condicionais obtidos, então, é uma receita, e aqui no caso, por que ela teve essa receita de R$50? Porque ela está trocando, olha só, R$500 em dívida
por 450, só precisando entregar R$450 em dinheiro. Ela está dando baixa numa dívida de R$500, só pagando 450. Então ela está ganhando R$50, concorda? Nessa transação aí. Então vai ser uma receita. Olha só, tem características de um fato modificativo, um fato modificativo simples? Tem, porque está mexendo com uma receita, então está aumentando o patrimônio líquido da entidade. Agora, também tem características de um fato permutativo? Tem, porque envolve uma permuta, uma troca entre elementos patrimoniais, embora não seja uma troca perfeita, né? Os valores não sejam exatamente iguais, mas envolve uma troca entre duas contas patrimoniais. Então, ao mesmo tempo, tem características de um fato modificativo e de um fato permutativo. Então, esse será um fato misto ou composto, aumentativo ou diminutivo? Muito bem, aumentativo. Por quê? Porque envolve uma receita, está aumentando o patrimônio líquido da entidade, ok? Outro exemplo, vamos lá. Pagamento de uma dívida com o fornecedor no valor de R$500, mas agora com juros de 10%. Então, no exemplo anterior, a empresa teve um desconto de 10% ao pagar. Aqui não, aqui ela está pagando 10% a mais, está tendo juros de 10%. Como é que nós vamos fazer esse lançamento? Primeiramente, vamos dar baixa em fornecedores, não é isso? Que é uma conta do passivo, portanto tem natureza credora. E aí, para reduzir, eu tenho que fazer um débito. O que mais? Está saindo dinheiro lá do caixa, do banco da empresa. Que caixa ou banco são contas do ativo, tem natureza devedora. Para reduzir o saldo dela, eu faço um crédito. Quanto está saindo? R$550, que é o que a empresa está pagando. Acabou o meu lançamento? Não, porque está faltando débito aí, né? Está faltando um débito de R$50, que eu normalmente jogo numa conta chamada juros passivos, que são juros pagos pela empresa, de R$50. Aí só vou organizar aqui, porque em contabilidade o débito vem antes do crédito, né? Só vou organizar certinho, eu só passei o débito para cima ali, de juros passivos, troquei de lugar, tá? Bancos com juros passivos, só para deixar na ordem certa. E aí, esse é um fato misto ou composto, por quê? Ao mesmo tempo que envolve alteração no patrimônio líquido, com a despesa aí de R$50, também envolve uma permuta, uma troca entre elementos patrimoniais. Portanto, é um fato misto diminutivo, ok? E aí, para terminar, nós temos o resumo de atos e fatos contábeis. Ó, para mais uma vez, fazendo apanhado geral para você não esquecer. Nós temos, primeiro, os atos, acabei não colocando os atos aí, mas os atos administrativos não alteram, também chamados de atos contábeis, não alteram o patrimônio da entidade, tá certo? Aí nós temos os fatos contábeis, que aí sim, modificam o patrimônio, ou quantitativa ou qualitativamente. Aí dentro dos fatos contábeis, aí eu fiz, ao invés de dividir em 3, eu dividi em 2, que nem alguns autores fazem, ó, que eles subdividem os modificativos, tá? Para você estar pronto para as duas divisões aí, pode cair na sua prova. Nós temos os fatos contábeis permutativos, que alteram o patrimônio somente qualitativamente, não alteram o valor do patrimônio líquido, só a composição do patrimônio. E nós temos os fatos contábeis modificativos, que produzem alteração quantitativas no patrimônio. Já os fatos modificativos podem ser simples ou compostos. Os fatos modificativos simples, algumas bancas, como a CESP, por exemplo, chamam só de fatos modificativos. Falar só fatos modificativos, está falando de um modificativo simples, que só aumentam ou diminuem o valor do PL e não envolvem trocas entre contas patrimoniais. E eles podem ser aumentativos, se aumentarem o PL, ou diminutivos, se diminuírem. E aí nós temos os fatos modificativos mistos ou compostos, ou, como algumas bancas chamam direto, fatos mistos ou compostos somente. Que aí eles vão envolver, além do aumento ou diminuição no PL, também envolvem mais de uma conta patrimonial, também envolve uma permuta, uma troca entre contas patrimoniais. E aí eles também podem ser aumentativos, se aumentarem o PL, ou diminutivos, se diminuírem o patrimônio líquido da entidade, ok? Muito bem. Então, nesse bloco, nós falamos aqui sobre atos administrativos e fatos contábeis, ou atos contábeis e fatos contábeis, ou atos contábeis e fatos administrativos. O que importa é a palavra atos e fatos, que eu já falei para você diferenciar. O que vai interessar em contabilidade são os fatos. E vimos a classificação dos fatos contábeis. Vamos ficando por aqui. Bons estudos para você e até a próxima!